Maravilhoso poder estar aqui para compartilhar a palavra nessa noite. Eu creio que é uma noite de milagres, eu creio que é uma noite de inspiração de Deus para as nossas vidas. Então, você que está em casa, seja muito bem-vindo a esse culto mais uma vez. Tem alguns irmãos aqui conosco, não é? Que estão na preparação do culto, e eu creio que é um tempo maravilhoso. Então, onde você está, fecha os teus olhos, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra nessa noite, Pai. Eu sei que a Tua palavra, ela é poderosa para transformar qualquer situação nas nossas vidas, Pai. Não existe nada bom que a Tua palavra não possa deixar ainda melhor, e não tem nada que aparentemente está ruim, que a Sua palavra não possa dar jeito, Pai. Então eu te louvo e te agradeço. Espírito Santo, eu creio que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, o Senhor é aquele que abre portas onde ninguém pode abrir, o Senhor é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, o Senhor é a fonte de toda inspiração, e eu creio que o Senhor vai manifestar o poder que existe na palavra em várias partes do mundo hoje, Pai, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém, aleluia. Se você está em casa, diga amém também. Se você está aqui, diga amém. Vamos louvar o Senhor, amados. Então, eu quero começar essa ministração com uma passagem bíblica que vai ilustrar muitas coisas do que nós vamos compartilhar aqui, amém? Algumas coisas do que eu vou falar pode ser que você já tenha escutado e será como um reabastecimento. Talvez você nunca tenha escutado o que eu vou falar aqui nessa noite, então fica conectado com aquilo que eu vou dizer, mas também fica mais conectado ainda com aquilo que o Espírito Santo vai falar enquanto a palavra for proclamada. A palavra de Deus fala aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, para você entender a história, você pode ler em casa todo o capítulo 5, mas a questão aqui, amados, é uma questão onde Jesus está em uma... Como é que eu posso falar? Em uma atividade ministerial muito forte, muito intensa. Então, Jesus estava fazendo muitos milagres, a fama de Jesus estava se espalhando por todas as partes, como aquele que, onde chega em um lugar onde existem impossibilidades, as impossibilidades caem por terra e elas se tornam algo possível e um fato, amém? Então, diante de todas essas situações, um homem chamado Jairo, ele está com a sua filha a ponto de morrer, prestes a morrer. Ela está com uma enfermidade muito grave, essa enfermidade está se agravando, e Jairo vem ter com Jesus e pede para que ele venha curar a sua filha. E é interessante que Jesus, ele está disposto para ir curar a filha de Jairo, e Jesus começa a seguir rumo à casa de Jairo. Porém, enquanto Jesus está indo rumo à casa de Jairo, uma multidão aperta Jesus. Uma grande multidão começa a apertar Jesus, como se Jesus fosse uma verdadeira celebridade. Imagina uma verdadeira celebridade chegando hoje no teu bairro, chegando hoje na tua rua. Uma celebridade mundial. Por exemplo, digamos, se você gosta de futebol, você vai saber o Lionel Messi, tipo, o maior jogador da atualidade, ou o Cristiano Ronaldo, ele está chegando na tua rua, ou até mesmo uma celebridade do passado recente, como Ronaldo o Fenômeno. Digamos que ele vai entregar cestas básicas para aqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade na sua rua. Será muito difícil conter uma aglomeração, mesmo num tempo como esse, ainda é difícil conter uma aglomeração, porque ele é uma celebridade. Na época de Jesus, a fama de Jesus estava se expandindo tanto que quando Jesus estava andando, ele, de alguma forma, atraía as aglomerações. Isso era a unção de Deus operando na vida dele e produzindo resultados. Porque quando a unção de Deus está na vida de uma pessoa, produzindo resultados, a unção atrai. Guarda bem essa palavra, a unção atrai. Hoje eu não vou falar especificamente sobre unção, mas aquilo que eu vou falar também tem a ver com a unção de Deus. Eu lembro quando eu era um jovem, bem mais jovem, eu era extremamente tímido, eu já contei esse testemunho aqui na igreja. Eu passei 5 anos frequentando a igreja e eu não conhecia praticamente ninguém naquela igreja, e praticamente todas as pessoas não me conheciam, porque eu era tão tímido, tão envergonhado, que eu procurava chegar no culto, depois que o culto já tivesse começado, para ninguém falar comigo. E quando o culto estava pertinho de terminar, faltando 5 minutos, quando começavam os avisos para encerrar o culto, eu já ia embora, para que ninguém falasse comigo. Então eu passei 5 anos sem conhecer ninguém na igreja. E eu lembro que depois de 5 anos na igreja, eu tinha muita vontade de servir na igreja, mas eu não tinha coragem. Eu até pensava que alguém teria que chegar até mim e dizer: você quer servir? Porque eu achava que era até pecado chegar
e falar diretamente com as pessoas na igreja. Mas um dia alguém teve uma iniciativa maravilhosa de distribuir uma ficha, e nessa ficha lá dizia: se você quer servir em algum departamento, assinale um X aqui no departamento que você quer. E eu coloquei lá um X para organizar as cadeiras da igreja, para varrer a igreja. Então eu queria servir de alguma forma e achei que alguém poderia me recrutar para fazer esse serviço. E alguém me recrutou e disse: ótimo, venha trabalhar comigo aqui, vamos organizar as cadeiras, você vai chegar um pouco mais cedo. E em contato com uma dessas pessoas, com um líder, um dia ele disse algo poderoso para mim. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu não tinha relacionamento, mas ele disse: Jackson, a unção de Deus atrai. Eu achava que ninguém poderia chegar até mim. Eu achava que não teria nada na minha vida que iria atrair alguém para querer ter algum tipo de relacionamento, uma conversa, uma amizade. Mas ele falou para mim: Jackson, a unção atrai. Antes eu pensava que o que atraía era o dinheiro, eu pensava que o que atraía era a fama, eu pensava que o que atraía as pessoas era o quão influente você fosse, isso iria atrair. Mas eu descobri que tem algo que atrai mais bênçãos para a sua vida, mais pessoas para a sua vida do que o dinheiro, do que a fama, do que influência natural. Chama-se a unção de Deus. E eu comecei a estudar as Escrituras e eu vi que a unção de Deus começou a atrair pessoas, para muitas pessoas que não tinham posse, não tinham dinheiro, como por exemplo João Batista. João, ele ia para o deserto e ele estava lá comendo gafanhotos no deserto, ele se vestia de peles de animais. Então João não tinha nada natural que atraísse, mas tinha a unção de Deus atraindo as pessoas para ele. Então Jesus agora, com a unção de Deus forte sobre a vida dele, estava atraindo pessoas para ele. Aleluia. Então Jesus tinha uma missão: vou na casa de Jairo curar a filha dele. Mas porque a unção estava tão forte operando na vida dele, os resultados estavam aparecendo, as pessoas estavam vindo e estavam apertando. A fama de Jesus estava tão forte que uma mulher que havia 12 anos, estava enferma de um fluxo de sangue. Então essa mulher, 12 anos, padecendo de um fluxo de sangue, como uma hemorragia que não parava. E nada que ela tomasse iria parar essa hemorragia. Nenhum médico conseguiu dar um coagulante. Sempre hemorragia, o tempo todo, durante 12 meses. Eu não sei qual era o nível dessa hemorragia, se era algo, um gotejar pequeno ou se era algo muito forte. Mas o que a palavra de Deus deixa claro é que essa mulher estava fraca, essa mulher perdeu todo o seu dinheiro, essa mulher se esforçou ao máximo para se livrar. E nada do que ela fez conseguiu livrá-la da hemorragia. Ao ponto que essa mulher ouviu a fama de Jesus, e quando ela ouviu a fama de Jesus, ela começou a dizer: rapaz, é verdade o que está acontecendo na vida dele. Eu acredito que ela começou a pensar: o que está acontecendo com esse homem é verdade, sabe? Minha vizinha foi curada, eu vejo essa mulher e ela foi curada, então, com certeza, tem poder fluindo da vida dele. Então, eu creio que ela começou a meditar: se eu apenas tocar nele, o poder que está nele vai fluir para mim. E é interessante que no versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Olha só que coisa poderosa, amados. A mulher veio por trás de Jesus e tocou nas vestes, mas a Bíblia diz que ela tocou nas vestes porque ela dizia que se eu tocar nas vestes, ficarei curada. Então ela conseguiu tocar nas vestes porque ela disse: se eu tocar nas vestes, ficarei curada. Ela recebeu poder porque ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. E nesta noite eu quero focar nessa palavra, essas duas palavras, porque dizia a importância de você falar aquilo que você está nutrindo uma expectativa. Eu não sei qual é a expectativa que você está nutrindo hoje, mas aquilo que você tem expectativa, com certeza vai vir para a sua boca. Não tem como você ter expectativa em algo e não vir para a sua boca. Tudo o que você nutre uma expectativa vai vir para a sua comunicação. Você pode dizer: ah, pastor, mas e quem não fala? E quem é mudo? Quem é mudo também se comunica de alguma forma, através de gestos. Então, aquilo que ele está nutrindo expectativa vai vir para a sua comunicação. Aleluia. Eu não sei se você já viu uma noiva quando ela está para casar. Então, quando a noiva está para casar, se você for conversar com ela, com certeza ela vai falar do casamento. Ela vai falar do vestido, ela vai falar da decoração, ela vai falar do dia do casamento, da expectativa, do friozinho da barriga. Será que eu devo casar com ele? Será que eu não devo casar?
Ela vai achar alguém para falar sobre esse assunto, porque há uma expectativa. E aquilo onde você está colocando a sua expectativa vai vir para a sua comunicação. Essa mulher fazia 12 anos que ela estava com um fluxo de sangue, uma enfermidade. Provavelmente, ela estava sofrendo tanto que as esperanças dela poderiam já ter ido por água abaixo. Quando alguém chegava na casa dela, o que ela tinha para dizer é: mais uma vez não deu certo. Fui naquele médico, não deu certo. Me sugeriram aquele outro, não deu certo. Me sugeriram essa mandinga aqui, não deu certo. Esse tratamento não deu certo. Então, sempre o relatório dela é: não deu certo. Até que ela ouviu a fama de Jesus. E quando ela ouviu a fama de Jesus, fé veio para o coração dela. A palavra fala no livro de Romanos, no capítulo 12, capítulo 10, versículo 17. Está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se ela ouviu a respeito da palavra, que o próprio Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, fé veio para o coração dela e ela começou a falar. Aleluia. E quando ela falou, ela tocou. E quando ela tocou, aconteceu aquilo que ela havia falado. Aleluia. Glória a Deus. Amados, em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só o que está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Oh, glória a Deus. Aleluia. Morte e vida não está no poder das enfermidades, não está no poder dos tratamentos. Morte e vida está no poder da língua. E quem bem utiliza, comerá do seu fruto. A Aurélia hoje pela manhã ministrou uma palavra poderosa a respeito de cura. A respeito de você saber usar a sua língua na oração para manifestar cura no seu corpo físico. Foi bom demais. Se você não assistiu essa mensagem, eu te recomendo se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja e ir lá nos vídeos, o vídeo mais recente, que foi o de hoje pela manhã, a Aurélia falando sobre como você usar a sua língua, como você fazer a oração da forma correta para poder manifestar a cura, que já é um seu direito. A cura não vai acontecer, a cura já aconteceu. Agora ela pode ou não se manifestar na sua vida, se você crer ou não e souber ou não usar a oração, amém? Usar a palavra certa. Então, morte e vida está no poder da língua. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite, meu irmão, é que não só a morte e a vida está no poder da língua, mas tudo o que você precisa está no poder da sua língua. Tudo aquilo que você deseja para a sua vida está no poder da língua. Eu não sei se você que está em casa, você que está aqui, quando criança escutou uma frase: querer não é poder. Querer não é poder. Então, o filho chega para o pai ou chega para um amigo e diz: rapaz, eu gostaria tanto de ter uma casa maior, eu gostaria tanto de estudar naquela escola, eu gostaria tanto de ter aquela roupa, então, gostaria tanto de ter aquela bicicleta. E o pai diz: ah, meu filho, querer não é poder não, vai logo se acostumando. Querer não é poder. Então, muitas pessoas cresceram com esse sistema de crença. Querer não é poder, ou seja, nem tudo que você quer, você vai ter. Aleluia. Glória a Deus que na palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus fala em Isaías, capítulo 1, versículo 19, que se você crer, se você quiser e se você ouvir a vontade do Senhor, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Ou seja, Deus diz para nós: se você quiser, você pode ter, desde que você me escute, desde que você me obedeça, desde que você siga o caminho que eu vou te ensinar para que você chegue naquilo que você quer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não vai ser no céu, vai ser na terra. A vontade de Deus é que você venha desfrutar do melhor aqui na terra. Há um texto que eu quero ler para você que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, versículo 14. Provérbios 12, versículo 14, está escrito: cada um se farta de bem
pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Está falando de recompensa, tudo aquilo que você faz vai voltar para você. E está falando de você ficar farto pelo bem da sua boca. Cada um se farta do bem pela sua confissão. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. A sua boca gera fruto. Diga isso comigo. A minha boca gera fruto. Diga, a minha boca gera fruto. Terceira vez, diga, a minha boca gera fruto. Aleluia. Por que a boca gera fruto? Porque a semente vem para o teu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabemos, no livro de Mateus, capítulo 8, Jesus fala da parábola do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear e ele lançou o mesmo tipo de semente, mas essa semente encontrou solos diferentes. 4 tipos de solos. Aleluia. 4 tipos de solo. À beira do caminho, solo rochoso, solo entre os espinhos e, finalmente, boa terra, solo bom. É interessante que, quando Jesus vai explicar, ele diz, a semente é a palavra e o solo é o coração. Aleluia. O coração é o solo, a semente é a palavra. Quando você escuta a palavra vem para o teu coração. Se você medita na palavra, a palavra vai germinando, vai ganhando raízes, vai sendo nutrida no seu coração, vai crescer no seu coração e ela vai gerar um fruto. Porque tudo aquilo que cresce, toda árvore que cresce e é bem nutrida, chega à estação dela gerar fruto. Agora é interessante que Jesus ele fala também em Mateus capítulo 12, que a boca fala do que o coração está cheio. Se você está ouvindo a palavra vem como semente. A palavra que vem como semente vai entrar no teu coração. E uma vez que a palavra entra no teu coração, ela nutre, cresce, gera fruto. E esse fruto do teu coração vai sair pela sua boca. O que você gera no coração, em fé, vai sair pela sua boca e vai fartar você. Olha o que a Bíblia diz, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então toda a tua provisão já está bem debaixo do teu nariz. Diga, a minha provisão, o que vai me fartar, o que vai me deixar satisfeito, já está debaixo do meu nariz. E o que é que tem logo abaixo do seu nariz? A boca. Cada um se farta do fruto, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Agora, entenda, estar farto é estar satisfeito. Aleluia. Qual é a vontade de Deus em relação à sua vida? Será que Deus criou algumas pessoas para morrerem com 10 anos, outras para morrerem com 20, outras para morrerem com 70, outros para morrerem com 100? Não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que cada um venha morrer aqui na terra farto de dias. Na verdade, Deus nem criou ninguém para morrer. Quando Deus criou o homem para viver eternamente. Deus não criou o homem para morrer. É por isso que quando alguém morre, não existe satisfação na morte de ninguém. Porque Deus não criou você para morrer. Não existe lá algo preparando você para a morte, psicologicamente. Sempre é um motivo de tristeza para quem fica. Mas chega uma estatura onde algumas pessoas já viveram tanto, e já estão completamente satisfeitos, que você conversando com eles dizem, meu filho, eu já estou tranquilo. Para mim, quando chegar o dia, eu já fiz tudo que eu deveria fazer, ou seja, já está farto. Algumas pessoas já chegaram na sua vida em um tempo onde eles já estão fartos de dias. Não é que estão já cansados da vida, mas já estão satisfeitos com a vida que viveram. E a vontade do Senhor é que você parta para Ele quando você já estiver satisfeito. Farto de dias. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu não sei se você se alegra com isso. Porque algumas pessoas pensam que a vontade de Deus é levar você logo para casa. Eu me lembro, amados, quando eu tinha em torno de uns 12 anos de idade, eu morava em um sítio. Na verdade, eu já não morava mais no sítio, né? Eu morava até um pouco mais cedo. Mas eu ia muito para o sítio. E eu lembro de uma oportunidade onde morreu uma criancinha muito nova. E quando morreu essa criancinha, eu não entendia daquilo. Eu conversei com uma pessoa
E eu perguntei, mas por que isso aconteceu? E ela disse, não é porque Deus estava precisando de um anjinho lá no céu. Deus não precisa de anjo, amado, no céu. Se Deus precisar de um anjo no céu, os anjos são criaturas, Deus pode criar. Deus não precisa matar uma criança para suprir uma lacuna de um anjo que está faltando no céu. Existem milhares e milhares e milhares de anjos. E a boa notícia é que eles estão ao teu favor. A palavra fala em Hebreus 1 que porventura não são os anjos, ministros, aleluia, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos do Senhor é para nós, amém? Mas Deus não está precisando de um anjinho lá no céu. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E Deus nem está precisando de você lá no céu hoje. Você é muito mais importante aqui na terra do que no céu. Agora, se você estiver plenamente farto, dizer, Senhor, eu quero ir para o céu. Talvez ele vai dizer, como Paulo, por mim eu já estou satisfeito, por mim eu prefiro estar no céu, porque lá é melhor do que aqui, mas eu não sei o que é que eu faço, eu não sei o que é que eu prefiro, eu não sei se é melhor eu ir, se é melhor eu ficar, mas eu vou decidir uma coisa, eu vou ficar porque vocês precisam de mim, então eu vou ficar porque vocês precisam de mim. Já pensou? Então Paulo, ele já tinha tão certo que não era Deus quem decidia, mas era ele quem decidia. Aleluia! E por que eu estou dizendo isso para você, amado? Porque não vai ser Deus que vai decidir se você vai hoje ou amanhã para o céu. Quem vai decidir são as suas confissões. Lembra do que nós lemos lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21? A morte e a vida está no poder da língua. Da língua de quem? Da língua de Deus ou da sua? Da sua. Porque a Bíblia diz, quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Não é se Deus usar bem ou mal, porque Deus nunca vai usar a Bíblia mal. A língua mal. Está comigo? Mas a morte e a vida estão no poder da sua língua. E por que eu quero falar isso nessa noite? Porque você e eu, nós precisamos falar certo, amados. Falar certo. Falar certo. Não deixe um pensamento, uma semente de incredulidade entrar na sua mente, cair no seu coração e você falar errado. Eu não sei se você já falou assim, eu estou morrendo de fome. Quem já ouviu essa expressão? Eu estou morrendo de fome. Então a sua boca está dizendo que você está vivendo ou que você está morrendo? Morrendo. Então se você fala, estou morrendo de fome, você está preparando o seu corpo para viver ou para morrer? Para morrer. Então o cérebro diz, já que ele está morrendo, vamos começar a desligar algumas coisas. Estou morrendo de fome, então não diga mais estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, estou morrendo de saudades de fulano. Esse menino está me matando. No lugar de você dizer, esse menino está me matando, você diz, esse menino está exercitando a minha paciência. Está exercitando a minha paciência. Certa vez o irmão Rega contou um exemplo. Tinha uma membra na igreja dele que era muito trabalhosa, dava trabalho demais. E uma pessoa chegou para ele e disse, irmão Rega, como é que você está aguentando aquela irmã na sua igreja? Aí ele falou para ela, rapaz, aquela irmã é uma grande bênção. Aí a pessoa perguntou para ele, como assim uma grande bênção? Ele disse, por causa dela eu tenho orado mais do que muito tempo. Por causa dela eu tenho feito muito mais orações. Por causa dela minha comunhão com Deus tem aumentado ainda mais. Essa irmã é uma bênção. Aleluia. Então nós devemos ser vigilantes em relação àquilo que nós estamos falando. Aleluia. Então às vezes a pessoa dá um espirro e diz, rapaz, eu estou com gripe. Espirrei. Será que eu estou com gripe? Eu acho que eu estou com gripe. Então você já vai logo lá no YouTube procurar quais são todos os sintomas do coronavírus. Gripe é um deles, espirro é um deles, gripe é um deles, então eu estou. Eu não estou dizendo para você negligenciar os cuidados ou ser uma pessoa alheia aos sintomas, ao conhecimento. Pelo contrário, está aqui uma pessoa que gosta do conhecimento. E eu estimulo, né, todos os nossos irmãos buscarem o conhecimento. Mas você tem que selecionar o conhecimento que vai vir para a sua boca. Seleciona o que vai vir para o seu coração. Como é que eu seleciono o que vai vir para a minha boca? Selecionando o que vem para o meu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu lembro quando eu nasci de novo, eu ainda era uma criança, mas criança já falava muito palavrão. Você já viu uma criança falando palavrão? Pois é, eu já era uma criança e já falava palavrão. 10, 12 anos de idade. E eu comecei a ir para a igreja e fiquei assim temeroso. E agora, se a pessoa me vê falando um palavrão?
Eu sou crente falando palavrão. A Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E eu fiquei um pouco cuidadoso com aquilo, até que eu descobri que eu não precisava ficar me policiando para não falar palavrão. É só encher meu coração da palavra de Deus, que palavrão não vai estar mais lá. Então você enche o seu coração da palavra, você enche o seu coração de fé, e aquilo que hoje está lá dentro vai ser lavado pela palavra. Sabe, Jesus, ele chega para os discípulos e diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, pela palavra que vos tenho falado. Aleluia! Então a palavra lava você. Amados, nós vivemos em um tempo onde muita coisa que não deveria vir para o nosso coração já veio para o coração, porque nós escutamos, porque nós lemos, porque, fazemos parte de um grupo, e dependendo do grupo que você faz parte, vem um monte de informação que você não gostaria que viesse, e você vai ler, você vai ouvir aquelas informações. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Todo grupo tem uma opção lá: silenciar por 8 horas, silenciar por 1 semana. Então, se tem algum grupo que você faz parte no WhatsApp, e esse grupo está vindo um monte de informação, que quando você termina de ler, você fica angustiado com essas informações, experimenta silenciar por 8 horas, para ter 8 horas de tranquilidade. Se você gostar, ótimo. E se vê que não é suficiente, silencia por 1 semana. Faz essa experiência. Será que tem algum grupo que está jogando sementes podres no seu coração? Porque se vem sementes de morte, sementes podres, essas sementes, elas vão contaminar as outras. Lembre-se, uma maçã podre estraga todas as outras. Uma laranja podre estraga todas as outras. Uma banana podre estraga todas as outras. Então você tem que ter cuidado. Quais são os frutos podres que estão lá no meu coração? Se tem um fruto podre no meu coração, esse fruto vai apodrecer os demais. Então essa é uma noite para você fazer uma limpeza no seu coração, para você pegar o fruto podre e jogar fora. Deixa o teu coração cheio de frutos bons, porque aquilo que está lá vai sair pela sua boca. E o que sair pela sua boca vai fartar você. Aleluia! A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que você, quando morrer, mas morra farto de dias. Aleluia! Então diga: eu não morrerei, mas eu viverei, e eu contarei os feitos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não fique acostumado com a quarentena, você que está em casa. Não fique acostumado com a quarentena. Sabe, eu vi uma publicação esses dias. Um colega meu colocou lá uma publicação: nada como durante a noite deitar na minha cama, depois de um dia deitado no sofá. Nada como deitar na cama de noite, depois de um dia deitado no sofá. Vi outro dizendo: rapaz, eu não vejo a hora dessa quarentena acabar, para eu poder ficar em casa. Já pensou? Não faz sentido. Tem gente que é tão acostumada a pegar e ir no hospital, não é? Para pegar lá só um atestado médico para não ir para o trabalho, que está até achando ruim, porque não precisa pegar atestado médico para ficar em casa nesse tempo. Então não se acostume com quarentena. Se você está em casa, faça assim, ó: cama, sofá. Não se acostume comigo, porque logo, logo eu estarei no culto, na igreja, recebendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, servindo. Aleluia. Se você é um empresário, diga: olha, cama, sofá, sala. Não se acostume muito tempo comigo, porque logo, logo as portas da minha empresa estarão abertas, haverão clientes lá. Aleluia. Não se acostume com essa situação presente. Crie expectativa. Se veja lá. Se veja. Ou a sua expectativa vai gerar uma visão para você. Então, algumas pessoas ficam com expectativa nesse tempo, né? Receberam tanta informação e acham que as coisas vão demorar muito tempo fechado. Amados, eu creio que essa praga não vai prosperar na nação brasileira. Eu creio que essa praga já perdeu o seu poder na nação brasileira. Glória a Deus. E nós precisamos falar isso, porque aquilo que nós falamos vai acontecer. No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, Jesus fala: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Olha o que Jesus fala, ele diz: se alguém, quem é alguém? Todo mundo. Se você é alguém, levante sua mão.
Se você está em casa e alguém, levante sua mão. Então Jesus está dizendo, se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar na cabeça, não, no coração. Por que no coração? Porque no coração está o fruto. No coração é onde foi gerado. Você ouviu a semente está sendo gerada, já existe um fruto, e esse fruto sai pela sua boca. Não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que ele diz, assim será com todos, não, será com o que diz. Assim será com ele, ou seja, pode não ser com o seu vizinho, pode não ser com uma pessoa X, uma pessoa Y, mas vai ser com aquele que creu no coração, falou com a boca, crendo no que disse. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Eu creio, amados, que as circunstâncias exteriores não podem dominar a realidade da palavra que está no nosso coração. Eu não estou negando as circunstâncias. Eu já passei por muitas circunstâncias difíceis. Fora estava tudo horrível. Mas havia um estoque da palavra de Deus no meu coração. E eu me levantei e me posicionei naquele estoque de palavra. E o que aconteceu? Exatamente o que estava no coração e não o que estava fora. O Brasil enfrentou uma crise, cerca de 3 anos atrás, muito forte. Quem lembra dessa crise? Uma crise muito forte. Muitas empresas quebrando, sabe? E igrejas. A igreja não é uma empresa, mas a igreja tem conta para pagar todo mês. E é interessante que, quando muitas pessoas estavam se preparando para diminuir, pessoas procurando prédios menores de igreja, eu não estava com o coração pensando em um prédio menor. Meu coração estava se preparando para um prédio maior. Aleluia! E é interessante que em todo esse tempo, o pessoal das finanças que estão aqui sabem que eu não me preparei para diminuir as entradas da igreja, as finanças da igreja. Eu me preparei para crescimento nas finanças da igreja. Naquele tempo. E hoje eu posso dizer para você, no ano de crise, no ano de sequidão, nossa igreja não deixou de dar fruto. No ano de sequidão foi o ano onde a nossa igreja teve mais fruto ainda. Mais crescimento do que nos anos anteriores. E assim será na sua vida. Sabe, o cenário exterior pode estar tudo se preparando para um caos, mas na sua vida não será um caos. A sua vida será um manancial debaixo do poder e da bênção de Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que dizer. Oh, glória a Deus, se você quer que isso se manifeste na sua vida, você tem que abrir a sua boca todos os dias e dizer, eu creio e verei a bondade do Senhor na terra, não só no céu, mas na terra dos viventes. O poder de Deus, amado, ele opera aqui na terra. Sabe de uma coisa? Quanto mais a situação fica difícil, mais Deus é glorificado na vida daquele que crê. A situação aperta. Fica impossível, mas você continua crendo, e você crendo, Deus manifesta poder, o milagre é maior, para que o incrédulo creia também, e diga, eu tenho que servir a esse Deus, eu tenho que buscar esse Deus, eu tenho que me render a esse Deus. Aleluia! Aleluia! E você vai estar lá guardado. Oh, aleluia! Lembra quando Deus deu uma instrução para Noé, construir uma arca? Deus disse para Noé, Noé, construa uma arca, porque vai vir um grande dilúvio sobre a terra. Nunca houve uma crise maior do que a crise que Noé enfrentou. Noé enfrentou a maior crise da história da humanidade até hoje. Simplesmente a crise que Noé enfrentou é uma crise onde toda a humanidade morreu. Só ficou a família dele. Por que ficou a família dele? Porque foi a única que creu. Aquele que creu venceu as tribulações. Se você crê, e eu te digo, creia, porque você vai vencer todas as tribulações. Aleluia. Sabe o que aconteceu quando aquela chuva caiu? A arca foi levantada. Aleluia. Aquele que está crendo sempre será levantado quando as tribulações começam a cair. Chega um momento, amados, onde você vai ficar como um referencial para aqueles que estão com a fé fraca. Aleluia. Diga, eu creio e eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga, Ele é socorro bem presente. Diga, Ele não está ausente, Ele está presente. Agindo Deus, quem o impedirá?
Se Deus é por nós, que coruna será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Deus é tão poderoso, amados, que numa antiga aliança, uma aliança inferior, ele chega para o profeta. O profeta nem tem o Espírito Santo dentro. O profeta não nasceu de novo, porque Jesus ainda não havia morrido nem ressuscitado. O profeta está numa aliança inferior a nós. E Deus chega para ele e diz: profeta, olha para aqueles ossos secos. Por acaso, esses ossos secos podem reviver? Imagina a situação, amados. Um vale de ossos secos. Então, não sei como era que Deus chamava Ezequiel. Mas Deus chega para ele e diz: profeta, Ezequiel, olha para esse vale de ossos secos. O que é que você vê? Ezequiel só vê ossos secos. Aí Deus começa a perguntar para ele: por acaso, porventura, esses ossos, eles podem se transformar em homens? Esses ossos, eles podem se transformar num exército? Aí o profeta esperto diz: o senhor que sabe. Se o senhor disser, está dito. Aí Deus chega para o profeta e diz: vou te ensinar como é que isso acontece. Como é que ossos secos e ainda mais espalhados, não eram esqueletos, mas eram ossos disjuntos. E Deus diz para ele: olha, vou te ensinar como é que você pode restaurar algo que naturalmente está perdido, que naturalmente não tem mais jeito. É assim que se faz. Fala para os ossos. Profetiza. O que é profetizar? Profetizar é falar mediante inspiração. Profetizar é falar através de inspiração, palavras inspiradas. Agora eu gosto do que está escrito lá em 1 Timóteo, está escrito que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Toda a escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, se você coloca a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Deus que é inspirada, quando ela sai pela sua boca crendo, ela sai como uma palavra profética. Aleluia! Então Deus diz para ele: profetiza aos ossos. E ele profetizou aos ossos. E quando ele profetizou aqueles ossos, a palavra fala que depois que ele disse, depois que ele falou palavras inspiradas por Deus, um ruído começou a acontecer. Não se via nada, mas começou a se ouvir um som, um ruído. E o ruído era de osso batendo contra osso. Osso batendo contra osso. Eu não sei como foi. Eu só posso criar uma imagem mental. Graças a Deus, porque Deus nos dá essa possibilidade de criarmos imagens mentais. Então eu posso imaginar, sabe, os ossos estão espalhados, mas de repente o osso lá da tíbia vem se encontrando com o fêmur e a peça lá do joelho, de onde tu poderia nos ensinar aqui, né? Bem direitinho. Então começa a se juntar pé, perna, quadril, tórax, braço, pescoço, cabeça. De repente está lá o esqueleto. E a palavra fala que depois que havia o esqueleto, os músculos e toda a estrutura muscular começa a se estender sobre aqueles ossos. Depois que os músculos se estendem sobre aqueles ossos, vem pele sobre os ossos. Aleluia! E de repente, aquele homem, profeta, que olhou para um vale onde só havia ossos secos, ele não via mais um vale de ossos secos, mas ele viu um vale onde naquele vale havia um exército de pé. Aleluia! Restauração aconteceu, mas a obra ainda não estava completa. Ele percebeu que faltava algo. Havia um exército, mas era um exército como um morto-vivo. Morto-vivo. Então, aqueles mortos-vivos lá, ele disse: está faltando o Espírito. E Deus disse para ele: fala, e o Espírito vai vir. Aleluia! Nós não sabemos, amados, lá no livro de Gênesis, no capítulo, os capítulos iniciais, capítulo 1 e 2, você vê que quando Deus criou o homem, formou do pó da terra, e Deus soprou o fôlego de vida naquele boneco. E quando Deus soprou nas narinas dele, o Espírito entrou no homem e o homem se tornou alma vivente. Então, isso já estava claro, o profeta porventura sabia. Então, era de se esperar que Deus soprasse naquele exército. Mas Deus diz para o profeta: fale, profetiza, que venha o Espírito. Ou seja, Deus estava dizendo que o profeta fizesse aquilo que ele faz.
Nós sabemos que Deus é o Deus que chama a vida da morte e a vida, o espírito, que está desligado. Quando eu digo chama da morte é porque ele está desligado do corpo. Então, vem da morte para a vida. Deus é capaz de fazer isso. Se eu perguntasse a qualquer pessoa, quantos aqui acreditam que Deus é capaz de chamar um espírito da morte para a vida? Quantos aqui acreditam que Deus é capaz de fazer um homem que morreu, o espírito entrar nele de novo e ele reviver? Quantos acreditam? Agora, se eu perguntasse, quantos acreditam que você é capaz de fazer isso? Aleluia! Quantos acreditam que você é capaz de falar para um morto e ele viver? Quantos acreditam que você é capaz de falar para uma pessoa que está enferma e ministrar cura sobre a vida dela e a enfermidade ter que sair daquele corpo, cura vir para o corpo, saúde vir para aquele corpo? Sabe, esse profeta, amados, ele não tinha o que você tem. Esse profeta, ele era um pecador, onde a dívida de pecado dele ainda nem havia sido paga, porque a dívida de pecado só foi paga quando Jesus morreu, derramou o sangue. A boa notícia é que Jesus já veio, derramou o sangue e pagou a sua dívida de pecado. Aquele profeta não era mais digno do que você. Você, entre parênteses, está em uma posição privilegiada entre Deus em relação ao profeta. Além disso, a palavra fala que hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E o Espírito de Deus que habita dentro de você, aleluia, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Você pode ler isso lá na sua casa, está lá no livro de Romanos, no capítulo 8. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Oh, glória a Deus. Esse Espírito ele dá testemunho que você não é um sobrinho de Deus, mas você é filho de Deus. Oh, aleluia. Então a morte e a vida está no poder da língua, e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Glória a Deus. Nós vemos o poder criativo de Deus manifesto já desde o primeiro capítulo da Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, você vai ver que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus pensou, Deus estalou os dedos. Não. A Bíblia diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Deus diz, haja firmamento no meio das águas. Eu te pergunto, você já pensou firmamento no meio de águas? Deus disse, haja firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. O seu Deus é tão poderoso que ele é capaz de separar água de água. Aleluia! Separar água de óleo é uma coisa. Separar água de sal é outra coisa. Agora, separar água de água tem que ser poder de Deus mesmo. Deus disse, haja separação entre águas e águas. Haja separação entre a porção seca. Apareça a porção seca. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei como é que você imagina, amados, aparecer uma porção seca. A terra estava completamente coberta de água. A porção seca não aparecia. Estava como no dilúvio. Não dava para ver a porção seca. Mas Deus disse, apareça a porção seca. Imagina que você tem uma mesa redonda, e essa mesa está coberta por uma... Como é que chama? Cobertura de mesa? Lençol não. Cobre mancha, toalha, uma toalha de mesa. Essa eu acho que é a melhor palavra. Então a mesa está coberta lá com uma toalha de mesa. E você não consegue ver a mesa, uma mesa de madeira bem bonita por baixo, mas ela está por cima uma toalha de mesa azul. Quando você olha de cima, a única coisa que você vê é o azul. Mesmo por baixo, tendo uma bela mesa de madeira. Aí eu pergunto, tem como essa porção de madeira aparecer? Como? Se você levantar a toalha. Você já imaginou alguém pegando no meio daquela toalha, levantando? Quando ele pega no meio da toalha e levanta, o que é que vai acontecer? Vai aparecer a borda de madeira. Então, o que havia quem olhasse de cima era como se tivesse essa mesa coberta do azul da água. Vamos imaginar a água azul. Poderia ser verde também. Mas Deus disse, haja separação entre águas e águas. E agora ele diz, apareça a porção seca. Como vai aparecer a porção seca? Essa água que existe vai ter que ser afastada. E é interessante, amados, que quando você estuda física, você vai ver que existe
as leis da gravitação universal. E o que a lei da gravitação universal diz é que massa atrai massa. Então, pertinho da Terra tem algo chamado Lua. E a Lua exerce um poder gravitacional sobre a água, sobre a maré. Dependendo da posição da Lua, o que vai acontecer? A Lua atrai a água. É como se ela vai lá no meio e vai puxando. Deus vê os mares como se fosse simplesmente uma toalha de mesa, que ele pode levantar e baixar a hora que ele quiser. O seu Deus, ele pega os mares e simplesmente levanta e baixa a hora que ele quiser. Aleluia! Esse é o nosso Deus, amados. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou até mesmo possamos pensar, imaginar. Aleluia! Agora, o que eu gosto da palavra de Deus é que está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, está escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só o que está escrito. Ele diz: seja imitador de Deus, imite o seu pai. Se o seu pai chama à existência as coisas que não são como se já fosse, você, filho, deve chamar também. Deus construiu todas as coisas falando. Como é que o imitador vai construir? Falando também. Então fale aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Eu te pergunto, o que é que você quer ver? O que é que você quer ver? Você que tem uma empresa ou que está pensando em abrir uma empresa. Será que você está vislumbrando? Todos os meus planos foram por água abaixo, por ralo abaixo. Porque agora você sabe, né? Até planejei tudo, mas diante dessa situação não vai dar mais para fazer nada. Tudo é possível ao que crê. 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 Não existe nenhum impossível em todas as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus falou para você, amados. Aleluia. A palavra fala que tem nele o sim e o amém. Aleluia. Glória a Deus. Em todas as promessas de Deus, a palavra fala que já tem nele o sim e o amém. Não tem o talvez, tem o sim e o amém. Deus está dizendo para você, sim, meu irmão, sim, meu filho, eu concordo com você, ouse crer. Ouse crer. Ouse crer. Ouse crer, onde você está em casa, ouse crer. Aleluia. Ouse crer, você vai ter experiências com Deus. Ouse crer, ouse crer, ouse crer. Como é que eu creio, Senhor? Falando. Romanos capítulo 10, versículo 8. O que é que diz? A palavra da fé está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a fé, ela tem que estar na sua boca e no seu coração. Escuta a palavra, venha para o seu coração, mas deixe sair pela sua boca. A sua boca é onde vai liberar aquilo que tem sido gerado pela fé no seu coração. Aleluia. Como é que eu vou gerar esse fruto? Meditando na palavra. Medita na palavra de dia, medita na palavra de noite, medita na palavra de dia, medita na palavra de noite, pensa na palavra durante o dia, pensa na palavra durante a noite. Eu gosto, amados, de deitar quando eu vou dormir, e às vezes o sono está difícil de vir, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes está difícil de vir o sono. Então o que é que eu fico pensando? Eu fico pensando na palavra de Deus, nos versículos da palavra de Deus, as informações que vierem da palavra de Deus, eu fico pensando, meditando. Sabemos que meditação não é só pensamento, também é falar baixinho para você. Mas se eu falar e a orelha vai achar ruim, principalmente à noite. Então eu fico só mentalizando, pensando na palavra de Deus. E aquilo que eu estou pensando na palavra de Deus começa a se juntar com outras partes da palavra de Deus. Então começa a se juntar um versículo com outro versículo, com outro versículo, com outro versículo, com outro versículo. E eu percebo que esses versículos eles se combinam como se fosse um organismo vivo. E de repente se levanta uma estrutura de pé que pode me defender num dia mau. Aleluia. Cria esse hábito de meditar na palavra de Deus. Pensar na palavra de Deus intencionalmente, porque um pensamento pode vir para você. Aleluia. E pode vir de várias formas. Através de algo que você escuta, através de algo que você vê. Por exemplo, se eu falar aqui, Coca-Cola, o que é que você pensou? Uma Coca-Cola. Talvez você viu uma Coca-Cola. Imaginou a Coca-Cola. Se eu falar aqui, Fuscão Preto,
Talvez alguns saibam o que é um Fuscão preto, não um Fusca antigo. Talvez outros não. Se eu falar outra coisa, vamos lá. Smartphone. Alguns vão pensar, o que é isso, smartphone? Mas a maioria sabe o que é smartphone. Bem, eu poderia falar muitas coisas aqui e você iria imaginar. Melancia, você vai imaginar uma melancia. Se eu tivesse falado aqui para você, por exemplo, um elipsoide, você não saberia o que era. A maioria não saberia. Mas elipsoide é a mesma coisa de melancia. Então, dependendo da informação que você já tem por dentro, quando você escuta, gera uma imagem e você pode pensar nessa imagem. Se eu falar aqui para você, vou pagar o seu jantar hoje à noite. Vou jantar com você hoje à noite no melhor restaurante dessa cidade. Talvez alguém já se viu dentro do restaurante da cidade, nem pensou que o restaurante está fechado. Por quê? Porque a imagem vem antes do seu raciocínio. Vem antes. Então você tem que ter cuidado naquilo que você está ouvindo, porque aquilo vai gerar imagens. Mas a boa notícia para você é que intencionalmente você também pode gerar imagens. Você não precisa esperar que venha um estímulo de fora para dentro, você mesmo pode criar os seus estímulos. Você mesmo pode se estimular a pensar na coisa certa. Você mesmo pode se despertar para pensar na coisa certa, para meditar na coisa certa. E quando você intencionalmente se estimula a pensar na coisa certa, meu irmão, a sua vida vai na direção certa. Se você quer ter uma vida de crescimento, uma vida de abundância, uma vida de saúde, uma vida de paz, você tem que começar a pensar intencionalmente nessas coisas. Porque às vezes você está em casa. E em casa, as coisas que apareceram, elas se levantaram para trazer um pensamento ruim para você. Um problema com o filho, um problema com a esposa, uma palavra que você escutou que você não gostaria de escutar. E porque você escutou essa palavra, você começa a pensar muitas coisas ruins. Então a pessoa falou algo que você não gostaria de escutar e você começa a pensar, essa pessoa acha que não gosta de mim, essa pessoa está chateada comigo, essa pessoa isso, aquilo, outro, acho que não vai dar certo nós estarmos juntos. Por quê? Porque você está meditando de acordo com os estímulos que vieram de fora para dentro. Que tal hoje você mudar o estímulo? Você mesmo se estimular pela palavra de Deus para pensar o certo. Aleluia. Diga, eu vou pensar o certo. Porque eu quero pensar certo. Diga de novo, eu vou pensar certo, porque eu quero pensar certo. Só para você decorar, diga, eu vou pensar certo, porque eu quero pensar certo. Agora diga, porque eu vou pensar certo, eu vou agir certo, e eu vou colher frutos abençoados. Aleluia. Viu? O que nós lemos lá em Provérbios capítulo 12, versículo 14... Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos fizerem, ser-lhe-á retribuído. Ou seja, você fala, você pensa, você faz e volta para você. Oh, glória a Deus. Amado, não tem nada que você faça aqui na terra que não vai voltar uma colheita multiplicada para você. Tudo aquilo que você faz aqui na terra vai vir uma colheita para você. Ah, você faz o bem aqui, vai vir colheita para você. Você ajuda uma pessoa aqui, vai vir colheita para você. Você nem está fazendo para vir essa colheita, mas é uma lei. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Aleluia! Então, já que é uma lei, vamos fazer a coisa certa, porque vai vir colheita de multiplicação. Esse é um ano de multiplicação. Esse é um tempo de multiplicação. Esse não é um ano de regressão. A palavra profética do Senhor para nós esse ano esse é um ano de multiplicação. Eu te pergunto, no dia da angústia, quando a pressão chega, você vai ficar com a palavra ou você vai ficar com a situação? Permaneça com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom. Eu poderia falar tantas outras coisas para você, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero te estimular. Você fica de pé onde você está. Se o pessoal do louvor puder vir aqui, amém? Nos ajudar, nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar a nossa vitória, nós não vamos ser daqueles que precisam ver para crer, mas porque nós cremos, nós vamos ver. Aleluia, obrigado meu Pai, aleluia, Tu és bom, aleluia, glória a Deus, a graça de Deus está sobre as nossas vidas, oh aleluia, a Bíblia diz que pela fé,
nós temos acesso à graça de Deus. Pela fé, nós temos acesso à graça de Deus. Eu gostaria que nós cantássemos aquela música Graça, de maravilhosa graça, da forma mais animada que vocês puderem cantar. Ok? Porque nós não vamos se entristecer por causa do que está de fora, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aonde você está em casa, eu chamo pelo Espírito para você se alegrar nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu lembro, amados, que o pastor Bud dizia, eu quero que vocês cantem no meu velório. Eu quero que vocês se alegrem no meu velório. E eu me lembro que naquele dia, eu estava lá no velório do pastor Bud, estava o caixão. O caixão. Amados, naturalmente as nossas emoções estavam arrasadas. Perdemos uma grande influência para as nossas vidas. Mas nós tínhamos uma palavra por dentro. E nós cantamos louvores naquele dia. Nós nos alegramos naquele dia. Nós tiramos força da fraqueza naquele dia. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Não importa o que está te pressionando. O que está dentro de você é muito maior do que o que está fora. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Eu creio, esse é um tempo de multiplicação. Esse é um tempo de aumento. Esse é um tempo de proteção. Esse é um tempo de livramento. Esse é um tempo, Senhor, onde nós estamos descansando à sombra do Onipotente. Descansa à sombra do Onipotente. Descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. Eu digo para você que tem sido, de alguma forma, pressionado nesses dias, é tempo de você descansar à sombra do Onipotente. A graça de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Eu ministro sobre a sua vida paz. Eu ministro sobre a sua vida saúde, cura. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos. Eu quero orar intencionalmente, Pai, por aqueles que estão enfermos nesse momento. Se você está em casa enfermo, pega essa palavra. Vai vir cura sobre a sua vida agora. Se você está em um leito de hospital, ouvindo essa mensagem, participando desse culto, seja agora ou posteriormente, mas se você está ouvindo essa palavra, creia, cura vai vir sobre a sua vida, poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Aleluia. Pai querido e amado, eu te louvo, porque o Senhor é o poderoso das nações, é o que criou os céus e a terra. Aleluia. E eu creio, e tomando autoridade no nome de Jesus, eu falo contra toda enfermidade na vida daquele que está sofrendo agora mesmo. Eu declaro, bata em retirada, fora, fora toda enfermidade, perca seu poder, perca a sua influência na vida do meu irmão. Seja sarado, seja curado, seja livre das dores, seja livre em nome de Jesus. Hey. Aonde você está, abra sua boca e comece a rir. Ah, pastor, mas eu não tenho motivo para rir. Ria intencionalmente. Faça assim, ó, vou te ensinar. Ha, ha, ha.